Pessoal, hoje eu vou trazer o tipo de vídeo aqui que eu mais gosto de gravar e eu acho que é o que vocês mais gostam de assistir também, que é uma explicação técnica baseada numa demonstração prática aqui, utilizando um produto que é comumente utilizado na indústria, que é um relé de estado sólido proporcional. Nesse caso aqui é um relé de estado sólido com entrada de 0 a 10 volts e saída proporcional, que vai de 0 até a tensão que está sendo aplicada aqui. No meu caso é 220, mas dá para utilizar até 380 volts. Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, mas ele é o tipo de vídeo que dá mais trabalho aqui para mim também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo com prática e teoria aliadas aqui, por favor, curta esse vídeo, deixa o seu comentário também, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e continua aqui comigo. Pessoal, então sem enrolação para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar tudo que eu tenho aqui na bancada para que vocês entendam o que eu vou demonstrar aqui. Bom, primeira coisa, eu tenho um osciloscópio portátil aqui que ele vai se comportar nesse caso como um voltímetro. Eu vou ler inicialmente o sinal de tensão de comando desse relé de estado sólido e depois a tensão na saída. Esse relé de estado sólido, ele está sendo utilizado aqui para demonstração desse vídeo, mas ele não é o foco do vídeo, então eu não vou trazer maiores detalhes aqui. Mas o que eu preciso dizer dele é o seguinte, ele é um relé de estado sólido proporcional. Então, como eu estou utilizando tensão de 220 aqui na parte de força, são esses dois terminais aqui, são os terminais de força, eu vou ter de 0 até 220 volts. E essa tensão, ela não é como num relé de estado sólido convencional, que ou eu tenho tensão ou não tenho, é algo digital, é como se fosse um contator fechando e abrindo o contato, né, ligando e desligando. Aqui eu tenho uma saída proporcional. Então, essa tensão ela vai ser de 220 quando eu tiver, que é a tensão máxima aqui, né, nos terminais de força, quando eu tiver tensão máxima nos terminais de comando. O terminal de comando é de 0 a 10 volts, tensão contínua. Então, a tensão da saída ela vai ser proporcional à tensão da entrada. Positivo e negativo, 0 a 10 volts. Se eu tenho 0 volts aqui, tenho 0 volts aqui também. Se eu tenho 10 volts aqui, eu vou ter, nesse caso, 220 volts nos terminais de força. É um relé de estado sólido proporcional. Mas tem um detalhe que é uma particularidade dos relés de estado sólido proporcionais, não é desse modelo aqui especificamente, é dos relés de estado sólido proporcionais em geral. Então a particularidade que eu quero demonstrar aqui para vocês é importante que vocês entendam. Então aqui eu tenho dois cabos que estão indo para um gerador de sinal que eu estou utilizando aqui, que vai produzir uma rampa de 0 até 10 volts, então vai aumentando gradualmente, isso é importante para o nosso teste. E eu tenho também os terminais de força aqui, né, 220 volts, onde o cabo cinza é a fase vem nesse contato, passa aqui por dentro do relé de estado sólido e vai para a lâmpada, e o neutro vai direto para a lâmpada. Então é uma lâmpada de filamento, é importante nesse caso, porque a gente consegue variar a tensão e variar a potência, então vai ser um indicador luminoso aí. Nós teremos um voltímetro também, mas teremos esse indicador luminoso para poder fazer essa demonstração. Bom, enquanto que nos terminais de comando nós temos polaridade, tem positivo e tem negativo, nos terminais de força não, porque tensão alternada, né? Então tanto faz, onde você vai conectar os cabos ali, vai funcionar perfeitamente. Bom, então eu vou ligar aqui primeiramente o meu sinal para que vocês reparem a rampa de tensão, a linearidade da rampa de tensão. Como esse gráfico aqui do amperímetro, do voltímetro nesse caso aqui, né, ele está fora de escala, então essa rampa aqui ela vai começar menor do que parece aqui, né, ele está sempre ultrapassando aqui a escala, mas ao final aqui vocês vão ver que essa rampa vai deitando e a linha vai ser reta, o que significa que a tensão ela vai aumentando linearmente. Dá para ver pelos valores aqui também, né? Dá para perceber que está aumentando linearmente. Esses cabos aqui do relé de estado sólido, eles não estão conectados por enquanto, por isso até que não está tendo, a lâmpada não está ligando aqui nesse caso, não estão conectados porque com o relé de estado sólido eu tenho uma pequena queda de tensão aqui e eu queria mostrar primeiro o sinal original, depois a gente faz um teste também com o sinal, já com o relé de estado sólido conectado, né, para vocês verem que vai travar um pouco abaixo de 10 volts ali por conta dessa queda de tensão. Nós temos agora 9, quase 10 volts já, né? Ele vai passar um pouquinho dos 10, pouquinha coisa. Talvez pelo gerador de sinal, tá um pouquinho acima, talvez pelo próprio medidor aqui, né? Repara só essa rampa, ó, é perfeitamente reta, né? Nós temos uma rampa perfeitamente reta, isso quer dizer que a tensão ela aumenta gradualmente. Eu vou agora dar uma pausa aqui para poder conectar esses cabos aqui
no meu gerador de sinal e a gente vai fazer mais uma demonstração rápida. Pessoal, agora com o comando aqui do relé de estado sólido já conectado na minha fonte, eu vou posicionar aqui as ponteiras do meu voltímetro e vou ligar a fonte novamente para que nós consigamos acompanhar essa rampa aqui, para ver que a rampa ela vai se manter, apesar de que a tensão vai diminuir um pouquinho, e a gente já consegue acompanhar, nesse caso, a lâmpada. Essa lâmpada aqui ela não vai ficar incandescente com pouquinha tensão, então como nós temos somente 1 volt, aqui nós vamos ter próximo de 20 volts, né? Vai ter talvez até um pouco menos que isso. Então com o passar do tempo aqui, com o aumento da tensão, a tensão aqui na lâmpada vai aumentando também e daqui a pouco ela vai se tornar incandescente, olha só. Ela vai se tornando incandescente, até vai ficar mais difícil de ver o voltímetro aqui, mas depois eu tapo com a mão esse brilho para que a gente consiga ver a rampa aqui como que ela se manteve linear, né? O brilho da lâmpada agora ele já não aumenta tanto mais, ela já está incandescente, né? Então aumenta um pouquinho sim, mas já deixa de ser tão... a variação já deixa de ser tão intensa, né? Olha só, como eu falei, o sinal ele está ficando um pouco abaixo agora, nós temos uma pequena queda de tensão. Esse alicate de amperímetro aqui, deixa eu só mudar a escala aqui para corrente alternada para nós medirmos a saída aqui, ó. Com tensão máxima aqui no comando, nós teremos tensão... Opa, não é aqui que eu meço, né? Deixa eu medir aqui na saída e também no neutro. Olha só, 230 volts. Na entrada, vamos ver. Ó, 235. A queda de tensão aqui no relé de estado sólido é mínima, né? Apesar de a tensão estar mais baixa aqui por conta dessa queda de tensão causada pelo próprio relé de estado sólido, ele está se mantendo no valor máximo aqui da escala. Agora eu vou desligar aqui para a gente poder ir para a demonstração mais importante que eu queria fazer, que é da tensão na saída. Agora nós vamos fazer uma nova rampa aqui, mas é a rampa de tensão na saída. Para isso, então, lógico, eu vou conectar uma das ponteiras aqui na saída do relé de estado sólido e a outra no neutro aqui. Deixa eu ligar a fonte primeiro. Liguei, vou conectar agora no neutro. Vamos lá. Tensão no começo, a rampa ela já se iniciou. A tensão ela quase não aumentou ainda, né? Tá se mantendo muito próximo aí. Agora que ela deu algum sinal. Então existe alguma sensibilidade inicial já no relé de estado sólido, né? Para as primeiras... para o início ali da rampa, né? Para os primeiros volts que chegam ali no comando. Existe alguma sensibilidade que impede da rampa começar logo no comecinho. Mas isso é pouquinha coisa. É uma diferença pequena. E agora a gente chega à tensão máxima que nós tínhamos antes, né, praticamente. Só que observa uma coisa importante. Vou tirar aqui a ponta de prova. Olha a rampa que nós temos aqui nesse caso agora. Uma rampa bem diferente, né? Antes, no comando, nós tínhamos uma rampa reta, indicando que o sinal do comando era bastante linear, enquanto que na saída nós temos uma rampa praticamente em S, né? Apesar de ela ser proporcional, se você reparar, ela está crescendo junto com o crescimento da tensão aqui no comando. Apesar disso, apesar de ser proporcional, ela não é linear. Ela não é linear. E tem uma razão para isso, eu vou explicar essa razão. Antes eu só queria demonstrar mais uma vez, só para que ficasse claro que não é ocasional isso aqui. Desliguei a minha fonte, vou ligá-la novamente, conectar as duas pontas de prova aqui. Duas pontas de prova conectadas novamente. Vamos lá, o início, como foi antes, ele começa com uma variação quase que irrisória ali na tensão, né? Ela não está variando basicamente nada. E aí começou a variar. Ok. Ela vai variando no início pouco, depois aumenta muito rápido. E depois ela começa a aumentar menos novamente, né? Ela continua aumentando, mas numa taxa menor. Ela aumenta menos... de acordo com o mesmo incremento no comando, ele oferece um incremento menor nos terminais de força, né? Bom, é isso que eu queria mostrar. Esse gráfico aqui é importante para que nós consigamos ter certeza, então,
de como que essa tensão cresce. Agora a gente vai para o computador para eu poder explicar o que está acontecendo aqui. Pessoal, rapidinho antes de ir para a explicação, caso vocês tenham interesse de adquirir relés de estado sólido, acessem o site da Brasiltec, vocês vão encontrar produtos originais aí com a qualidade garantida, né? Tem as opções aí digitais, que vão ficar ligadas ou desligadas, né? De 40, 60 amperes. Tem a opção com sinal de corrente, sinal de tensão, como é o caso desse que eu estou utilizando para demonstração, com sinal de potenciômetro. Você liga o potenciômetro direto nos terminais ali de controle. São esses os modelos proporcionais, né? Tem outras opções aqui também. Então acessem aí o site da Brasiltec. Agora indo para a explicação então, o sinal que nós tínhamos no controle, deixa eu fazer um gráfico rápido aqui para ficar mais clara a explicação. Nós tínhamos o tempo aqui no plano vertical aqui, né? No plano não, no eixo vertical, quase fugiu a palavra. E no eixo horizontal nós tínhamos uma tensão contínua que ia até 10 volts, né? E o que estava acontecendo? À medida que aumentava o tempo, se aumentava 1 segundo, por exemplo, aumentava X quantidade de volts aqui. Em 2 segundos, como era linear, aumentava linearmente também a quantidade de tensão. Se dobrava o tempo, dobrava a tensão. Pronto. Era assim o sinal no controle. Então, o que a gente imagina do sinal de saída? Se o sinal de controle é assim, o sinal de saída vai ser também. Mas não. Nós não estamos controlando tensão contínua na saída, é tensão alternada. E é esse o grande X da questão aqui, é por isso que nós temos aquela curva em S, e eu vou explicar o que acontece, o porquê aquela curva em S. Bom, o sinal que nós temos, ele é senoidal. Então, o que é um sinal senoidal? É um sinal que ele varia, a tensão ela vai variando nesse formato aqui, o gráfico fica nesse formato, essa tensão ela vai variando ao longo do tempo, ela primeiro sobe, vai até o pico máximo, depois desce, inverte a polaridade, né? Então, se aqui nós tínhamos positivo, aqui nós vamos ter negativo, mas positivo e negativo nesse caso não importa, porque a única diferença aqui vai ser que vai estar no outro plano aqui do gráfico, então nós vamos até ignorar essa parte do negativo, a explicação toda vai se concentrar aqui no semiciclo positivo. Então o que acontece? O relé de estado sólido, a forma como ele controla a tensão na saída, a tensão ela foi variando, né? A forma como esse controle é feito é através da liberação desse sinal de tensão. Eu vou explicar da forma mais didática aqui possível, tá? O que acontece é que esse ciclo de tensão aqui, ele é liberado não inteiro, não completo, mas uma fatia dele. Então vamos lá, olha só. O elemento que faz, o elemento eletrônico que nós temos dentro do relé de estado sólido, que permite a condução de um polo até o outro, de um terminal até o outro, ele sempre impede a passagem da corrente quando passa pelo zero. Então aqui, nesse ponto aqui, quando a tensão passa pelo zero, a condução ela sempre para e é necessário começar de novo. Como que essa condução ela começa e como que ela para sempre no ponto zero, né? Como que ela começa? Ela começa quando ela recebe um sinal que chega num gatilho que ela tem. Ela tem um gatilho, então é como se fosse, vamos supor aqui, né? Um contato, não é mecânico assim, né? Mas é como se fosse um contato. Esse contato fecha. Quando esse contato fecha, nós conseguimos conduzir durante um semiciclo, mas quando passa pelo zero, esse contato sempre abre. Sempre abre. E aí, o que faz esse contato fechar? É como se nós tivéssemos uma bobina aqui de um contator, né? Essa bobina aqui, quando ela é alimentada, o contato fecha e sempre abre quando passa pelo zero. Ok. Então, o que eu faço se eu quero metade da tensão na saída? Se esse ciclo completo é a tensão completa, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar essa bobina aqui, ó. Essa bobina ela vai fechar esse contato somente quando estiver passando pela metade do ciclo de tensão. Então, esse tanto aqui da tensão eu aproveito até chegar no zero, e essa outra metade aqui eu desprezo, porque enquanto essa tensão ela estiver na metade desse ciclo, o meu contato vai estar aberto. Então a minha carga ela não vai estar sendo alimentada. A carga só é alimentada quando o contato fecha, e o contato só vai fechar da metade para frente do ciclo de tensão. Então se eu tenho a metade da área nesse gráfico aqui, a tensão média ela vai ser a metade também. O que importa na prática é a tensão RMS. Eu até já falei aqui no canal sobre tensão média e tensão RMS, mas para essa explicação aqui é mais prático pensar na tensão média. Então a tensão média aqui ela vai ser como ela está na metade do gráfico, ela é a média da tensão
como o tempo é a metade, então a tensão vai cair pela metade também. Para metade do semiciclo, essa explicação ela serve. Para metade do ciclo, a explicação serve. Mas quando se fala de uma rampa, deixa eu apagar isso aqui. Quando se trata de uma rampa, isso não vai acontecer. Eu vou explicar agora por quê. Quando eu separei isso aqui na metade, vocês repararam que a parte que conduziu, que é a parte da direita aqui, ela era exatamente do mesmo tamanho que a parte da esquerda, né? E quando nós variamos a tensão no comando do relé de estado sólido, o que vai estar acontecendo é a diferença no tempo do disparo aqui. Então, quanto maior a tensão, mais rápida é a carga de um capacitor. Geralmente esse tipo de circuito, até para falar a verdade, eu não sei se nesse relé especificamente é assim, mas esse tipo de circuito, geralmente nós temos uma carga de um capacitor. Quando o capacitor ele se carrega por completo, a tensão ela atinge o pico máximo e aí libera esse gatilho aqui, é como se alimentasse essa bobina então para começar a conduzir, né? Se nós temos tensão máxima, esse capacitor se carrega rapidinho e a gente já consegue pegar quase o começo aqui do ciclo já. A gente tem uma área muito grande aqui e, portanto, a gente tem quase a totalidade da tensão. Isso quando pega já o comecinho do ciclo. Por isso que nunca pega o começo já, porque ainda que tenhamos tensão máxima, existe um tempinho aí para carregar o capacitor. Bom, se eu tenho tensão mínima, então, se eu estou com... Mínima não, mas vamos dividir em 10. Temos 10 volts, vamos supor que eu tenho 1 volt. Ainda assim vai ser bem no começo aqui, né? Vou até aproveitar essa mesma linha aqui. Vamos supor que eu tenho 1 volt e vai ser esse comecinho aqui, ó. Na verdade vai estar do outro lado, né? Deixa eu apagar essa última linha também. Então, se eu tenho 1 volt, que seria o menor valor que eu vou utilizar aqui como base para essa análise, né? Ele vai liberar só no finalzinho aqui. E, bom, se eu colocar aqui o 5 aqui na metade, então eu vou ter 4, 3... 2 e 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não cheguei até os 10. Enfim, não interessa também. Vamos pegar essa escala que eu estou utilizando aqui, ó. Vamos pensar que é nesse ponto aqui. Se eu tenho tensão mínima no comando, quer dizer que esse capacitor ele vai demorar todo esse tempo aqui para carregar. E ele vai começar. E essa bobina ela vai ser alimentada só no final do semiciclo. Se é só no final, então eu vou ter só uma pequena parte da tensão aqui e, portanto, a tensão na saída, a tensão lá na carga, ela vai ser proporcional a essa pequena área. Se eu tenho 2 volts, se eu tenho mais ao invés de uma escala aqui, eu tenho 2 valores dentro dessa escala, né? 2 unidades dentro dessa escala, olha só, eu já vou ter uma área maior e eu tenho, então, mais tensão aqui na saída. Ao passo que se eu chegar na metade, então, como eu tinha antes, nós teremos metade da tensão. E isso aqui vai acontecendo para os demais casos aqui também, né? Se eu chegar no ponto de ter quase toda a tensão aqui, se eu tenho 9 unidades de tensão no comando, quer dizer que esse capacitor vai carregar mais próximo aqui do começo e eu vou ter uma área maior. Beleza, deixa eu apagar isso tudo aqui. Aí qual que é o ponto aqui? Por que a tensão... Apesar da tensão no comando ela ser uma rampa linear, por que a tensão na saída não é linear? Acontece o seguinte, olha só. A tensão da nossa senoide, ela não é linear. Então, ainda que eu consiga... Deixa eu desenhar essas linhas até em cima. Ainda que eu consiga um incremento de tempo, na verdade, um incremento de tensão no comando para reduzir o tempo e eu ganhar mais unidades de área aqui, né? Deixa eu reformular. Ainda que no comando nós tenhamos uma tensão que aumenta de 1 em 1 unidade, aqui nós teremos também o acréscimo de 1 em 1 unidade, mas repara só, no começo do ciclo, a unidade que a gente vai ter é com essa área aqui. No meio do ciclo, a área é bem maior. Repara aqui. No final do ciclo, nós voltamos a ter uma área pequena aqui. Então, é por isso que a curva que nós tivemos, ela é em S. Deixa eu apagar isso aqui. Porque no começo aqui do nosso ciclo, cada unidade que nós acrescentamos aqui de tempo, ela corresponde a uma área pequena. Então, começa aumentando pouco.
Depois, essas unidades de área elas vão aumentando de tamanho aqui e essa área aqui central, esse espaço aqui dentro do semiciclo, nós temos unidades de área muito grande. É por isso que a cada unidade de volt no comando, nós temos um acréscimo bastante significativo de tensão na saída. Daí o que acontece depois é que essas unidades aqui de área, elas começam a cair, elas começam a diminuir a área novamente, né? E por isso que a tensão ela continua aumentando, mas ela começa a aumentar menos, até o ponto que nós atingimos tensão máxima, então, que seria a tensão nominal aqui da rede, né? No nosso caso aqui é 220, estava ali em 230 aproximadamente. Então, começa aumentando devagar, aumenta rápido e depois volta a aumentar devagar. É praticamente um S aqui essa curva, né? E é por conta disso, é porque no começo, ainda que nós aumentemos, ainda que esse espaço aqui ele seja proporcional, ó, cada volt que a gente aumenta no comando, na tensão do comando, né, que é de 0 a 10 volts, cada volt que a gente aumenta lá, aumenta uma unidade aqui nessa escala, né? Então, isso aqui é proporcional, mas o que não é proporcional é o nosso semiciclo, e por isso esses espaços, como no começo e no final do semiciclo, essas áreas são menores do que no meio, então é por isso que nós temos essa curva um pouco deformada aqui. Então sim, esses relés de estado sólido, eles são de fato proporcionais, mas o que acontece é que ainda que nós tenhamos uma linearidade na tensão de comando, a tensão de saída ela não vai seguir essa mesma linearidade. Aumenta a tensão de saída quando se aumenta a tensão de comando, então é proporcional, mas não é linear, existe uma deformação, então, por conta da tensão alternada. Se fosse utilizado com tensão contínua, o que não dá para fazer porque senão ele não pararia de conduzir, né? Ele sempre para quando passa pelo zero, então precisa ser utilizado com tensão alternada, mas justamente por conta dessa tensão alternada existe essa deformação, então, e é o que ninguém repara. Poucas pessoas observam isso, ainda que tenham capacidade técnica para essa interpretação, mas acabam não observando, acaba passando despercebido. Então, saibam disso, quando vocês forem utilizar um relé de estado sólido, existe essa deformação. Então, espero ter ajudado. Talvez não foi uma explicação brilhante do ponto de vista da didática, mas acredito que deu para entender, né? Com demonstração, com desenho, com explicação, acredito que deu sim para entender. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Para você não custa nada, mas para mim é o que permite continuar gravando aqui para o canal. Esse tipo de vídeo dá um pouco de mais de trabalho, então, por favor, contribua com a gravação aqui, com a criação de novos conteúdos.